Vamos então falar agora sobre segurança. No manual a gente escreveu um pouquinho sobre segurança. É um assunto importante, mas não vamos nos aprofundar muito como é que funciona tudo isso. Ele também está um assunto assim na pauta por causa dessa lei geral de proteção de dados aí, que ia sair agora, né? Esse ano em agosto, mas foi transferido para o ano que vem. Cada vez mais existe esse problema de pessoas fazerem fraudes, fazerem coisas que não devem dentro de um sistema de ERP. Bom, vamos ver como é que funciona todo esse processo. Primeiro, a criação de uma empresa. Nosso arquivo de empresas está num único banco de dados. Todas as empresas estão lá. Mas quem cria é uma única pessoa dentro da empresa ERP Flex. E ela cria de acordo com os contratos que são assinados ou, no caso de vocês, quando vocês solicitam fazer o exercício. Mas vocês estão num banco separado, vocês estão num banco treinamento, ou QC, não é o banco de produção. Então vocês estão num banco à parte lá não tem tanto problema assim, lá não tem empresa, só tem alunos. Bom, aí é criado. No caso de uma empresa que comprou o sistema, vai pagar tudo, aí o administrador da empresa, que é quem cria novos usuários, só vai poder criar a quantidade de usuários de acordo com o suporte. Então, é criado o administrador é o responsável por fazer todo esse processo de criação de usuários, de dar os direitos para aquele usuário, permissões e aprovações. Ele que tem que digitar esses dados. Mas você pode ter mais que um administrador dentro da empresa. Você pode eleger 2, 3 como administradores. Bom, a primeira coisa, aí o administrador vai criar os perfis. Antes dele criar os vários usuários que vão usar o sistema, ele cria os perfis. Porque assim, o perfil tem uma série de direitos. Então, normalmente, esses direitos são devidos a uma série de usuários. Então, para evitar de você estar a cada usuário novo, que é uma coisa mais comum, está tendo que definir quais são os seus direitos, você simplesmente define qual é o perfil daquele usuário. E aí, baseado no perfil que ele está, ele vai ter os direitos, que a gente define os direitos no perfil. Então, a primeira definição que a gente faz para o perfil é exatamente aonde ele pode entrar, em quais opções do sistema ele pode entrar. Pode entrar no faturamento, pode entrar no recebimento, que são opções delicadas, né? Nos movimentos e tal. Então, define. Aqui tem uma facilidade, se você quiser dizer que ele pode entrar em todos os cadastros, você só precisa dar um ticket aqui no cadastro, ele já posiciona todos. Ou você vai dizendo opção por opção do sistema, onde ele pode entrar. Tem um perfil especial no sistema que é o vendedor. Você vê como o vendedor é sacana, né? Muita empresa acontece o seguinte, tem lá um vendedor atacando um cliente, está quase fechando, aí vem um outro vendedor lá e fecha o negócio e fala que foi ele que fechou. Então, para evitar um pouco isso, o perfil vendedor ocorre o seguinte, cada vendedor só vê os pedidos, faturamentos, os dados, enfim, recebimento dos seus clientes, dos clientes que ele implantou. E aí ele não consegue saber quais são os clientes que estão sendo prospectados ou que estão lá comprando de outros vendedores da empresa. Bom, então isso é feito tudo em autorização, miscelânea, autorização, perfis. Vai lá, cadastra o perfil e também no perfil são definidas as várias coisas que ele pode fazer em cada uma das opções do sistema. Isso é feito quando você clica aqui numa determinada opção, por exemplo, no orçamento. Você vai lá e clica nesse botão. Quando você clica nesse botão, aparece lá permissões. Permissões e configuração de aprovações. Isso aqui é aquele outro caso que nós já vimos que é para se criar novos campos. Então, por exemplo, no orçamento, define-se o que ele pode fazer em cada tela do orçamento. Por exemplo, se ele pode incluir orçamento, se ele pode gerar solicitação de compra a partir do orçamento,
se ele pode imprimir o orçamento, se ele pode visualizar o orçamento, se ele pode excluir o orçamento. Isso aqui, pessoal, são definições do sistema, não dá para você incluir novas permissões, tem que ser feito pelo nosso programador. O que o usuário faz aqui, o administrador, é definir o que ele pode fazer, marcando um ticket aqui para cada uma das opções que ele pode fazer. Tá? Então, a gente define para cada perfil aonde ele pode entrar e dentro de determinadas opções do sistema, não em todas, o que ele pode fazer. Aqui, por exemplo, é orçamento, mas aqui já é faturamento. Ó. No faturamento ele pode faturar ou só pode ver o que foi faturado. Ele pode gerar TXT em lote, ele pode inutilizar números e notas, que é um negócio delicado, ele pode imprimir a dump, enfim. A gente vai bolando aí, conforme os usuários vão pedindo mais permissões, a gente vai incluindo. Bom, criado, então o administrador vai criando os usuários, limitado ao número de licenças, ele também que define as senhas, mas o administrador ele pode mudar, o usuário não consegue mudar a sua senha, quem tem que mudar a sua senha é o administrador. E ele pode ser um conjunto de empresas, por exemplo, tem lá a matriz, as várias filiais de outras empresas coligadas, então tem uma pessoa que cuida de todas elas, ele é o administrador de todas as empresas. Quando ele entra na empresa, essas empresas elas são correlacionadas. No sistema a gente sabe que aquelas empresas pertencem a um grupo. Então elas aparecem todas aqui embaixo. E aí o administrador vai dizer em cada empresa como aquele usuário vai ter o seu perfil. Então numa empresa ele pode ter um perfil, noutra empresa ele pode ter outro perfil, noutra empresa outro perfil. É o administrador que vai definir isso, porque cada empresa é diferente, certo? Tem empresas às vezes que não tem nada a ver assim no ramo de atividade, então são usuários, mas é o mesmo usuário às vezes que opera em duas, mas com direitos totalmente diferentes. Tá? Então aqui é criado as empresas onde ele pode trabalhar e o seu perfil, ele pode ter perfis diferentes em cada empresa, como eu falei. Bom, aqui já vimos, né? Então são as permissões de cada perfil em cada uma das telas que tem esse desenho aqui. E aí depois ainda tem as aprovações. Então, quando uma determinada tela, no momento nós temos na tela de orçamento e na tela de pedido de compra, essa opção aqui de configurar aprovações. Então, aprovações é quando, por exemplo, pedido de compra ou orçamento, um diretor ou um gerente e tal, tem que aprovar aquela operação, seja um orçamento, seja o valor, e aqui tem várias opções também, aprovar até um determinado valor, até uma determinada rentabilidade, né? Eu posso aprovar até 10 mil reais, agora vou vender um negócio que devia estar sendo cobrado 9 mil reais, eu estou cobrando 6 mil, então o aprovador é que vai autorizar ou não isso. Desconto, aprovação de clientes inadimplentes, o cliente não está pagando, o cara vai lá e me aprova um orçamento, cliente acima de limite de crédito. E então quer dizer, ele vai ter várias aprovações, a gente marca aqui quais são as aprovações que aquele aprovador pode ter, e você vai ter vários níveis de aprovadores. Então tem lá, por exemplo, um gerente pode aprovar um pedido de compra, um orçamento até 10 mil reais. Acima de 10 mil reais ele não pode, mas aí tem um diretor que vai poder aprovar até 1 milhão. Então, o aprovador, quando ele vê lá, não está no nível dele e o pedido é maior, quem vai aprovar é exatamente o diretor. Tá? Cada um vai aprovar de acordo com os valores que ele tem direito. Então aqui a gente marca que ele pode fazer, e aqui também você pode indicar se a aprovação é por item ou pelo total do pedido de compra ou do orçamento. Então, essa é a configuração de aprovações. Isso aqui é uma coisa que vai evoluindo, cada vez mais a gente vai colocando novas aprovações que têm que ser feitas. Porque nas empresas grandes existe um problema muito grande, uma preocupação muito grande de se ter segurança nas atividades que as pessoas estão fazendo. Então, no caso do orçamento, por exemplo, quando
o vendedor vai lá e coloca um orçamento. Aí ele tem que solicitar que aquele orçamento seja sujeito à aprovação. Porque às vezes ele fez o orçamento, mas ele ainda está discutindo com o cliente, tá? Então ele não vai chegar e pedir uma aprovação do diretor ou do gerente, vai que a coisa não evolui, tá? Aí então aqui você tem uma mãozinha, quando ela está negativa é que o vendedor ainda não pediu para aprovar. Quando ela está verde, foi aprovado. E quando ela está vermelha, foi reprovado. E aí, foi reprovado. E aí, quando está assim para baixo, negativo, é sinal que ainda não foi pedido para ser aprovado. E tem também uma possibilidade de você pedir a aprovação do cliente. Porque, às vezes, você fez o orçamento, tá? Fez o orçamento e tal, está naquela discussão, vai vender, vamos faturar, não vamos e tal. Aí precisa aprovar, aprovou. Aprovou, bom, e aí, já posso faturar? Pô, saber primeiro, né, se realmente o cliente quer aquele que eu posso emitir a nota e entregar a mercadoria. Então tem também a aprovação pelo cliente. Aí é só um botão que tem, esse aqui, tem um parâmetro que diz se vai aprovar ou não. Então se você diz que vai aprovar, esse botão fica ativo, você clica aqui e aí fica na dependência da aprovação do cliente pelo próprio vendedor, né? O vendedor vai lá, não, o cliente aprovou. A responsabilidade do vendedor, porque o cliente não tem acesso ao sistema. E a aprovação em si é feita numa rotina à parte, um monitor de aprovação. E essa rotina só vai ser aberta, ou só vai aparecer aí os orçamentos, os pedidos, pelas pessoas que estão com o perfil para aprovar, né? E também estão lá definidos na tela de orçamentos que ele realmente é um aprovador. Tá? Os aprovadores têm que ter perfil de administrador. Então é isso, pessoal. É um processo chatinho, infelizmente tem que ser feito. Cada vez mais as empresas têm problemas aí com fraudes, com invasão de outras pessoas. A internet hoje ela permite um acesso tão grande de pessoas em tudo que é canto. Os bancos de dados têm uma boa segurança, ainda mais o RPFlex que está na nuvem, mas sempre é bom ter então um processo de segurança dentro das empresas. É isso aí, pessoal. Vamos para a próxima aula. Já estamos na metade do curso, ou mais da metade.